cantamos, celebramos. É um prazer nós estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos da palavra, para sermos desafiados através de tantos textos, tantas histórias, tantas narrativas que revelam um pouco do contexto social em que Jesus revelou um pouco mais do reino, mas também nos convidam para nós refletirmos, quem nós somos, o que nós cremos, o que nos motiva. Eu falei semana passada que para mim é um grande desafio pregar parábolas, em praticamente aí 10 anos de ministério, fazendo o exercício, igual eu falei, se eu tenho pregado 3 ou 4 vezes, contando com a da semana passada, foram muitas vezes. E lá no seminário, um dos alunos falou: professor, eu ouvi o seu sermão lá e desafio, Eu falei: sem dúvidas, Essas são as coisas que Laci nos proporciona. E eu não sei se ele foi tão meticuloso, ao ponto dessa parábola, que é talvez uma das parábolas mais diferentes de todas as outras parábolas. A gente conversou um pouquinho na semana passada, e um dos grandes desafios da hermenêutica, da interpretação correta, é justamente você tentar padronizar a forma de você enxergar todas as parábolas. Com certeza você vai pisar na bola, e esse é um dos motivos. Essa parábola é diferente de todas as parábolas que a gente já ouviu de Jesus, mas alguns princípios são válidos para nós, e outros nós vamos discutir durante o texto. Então, a gente está conversando a ideia, por que parábolas? Como eu falei, você pode perguntar para o Laci, porque para mim foi um desafio, e eu imagino que seja também para vocês, mas como a gente tem conversado, o grande objetivo das parábolas é que a gente faça esse exercício, de entender, desenvolver a nossa fé a partir dos valores do reino. Então, as parábolas, em essência, elas revelam a nós, são histórias que têm diversos níveis, vamos colocar assim, para que a gente possa entender o nosso lugar em relação à própria figura de Cristo, ao ministério de Cristo, mas a chegada do reino de Deus entre nós. Então, a resposta que nós damos às parábolas tem a ver também onde está o nosso coração. Então, talvez por isso pregar a parábola seja um grande desafio, porque ou você sai com raiva do pregador, ou você sai com raiva de Jesus. Então, a parábola muitas vezes realinha o nosso coração, realinha as nossas perspectivas e nos confronta com coisas que talvez nós não queiramos ser confrontados. Então, elas nos colocam muitas vezes nesse lugar incômodo. Ela faz nós nos questionarmos realmente de qual lado nós estamos. Então, hoje nós vamos trabalhar talvez uma das parábolas mais conhecidas, e como eu falei, ela tem vários aspectos muito peculiares, exclusivos dessa parábola, e está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19 até o verso 31. Evangelho de Lucas. Então, os nossos primeiros encontros, nós caminhamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e agora nós seguimos para Lucas, capítulo 16. O texto vai ser aqui projetado, mas nós trabalharemos em outros textos, então se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta. Lucas 16, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe,
com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua graça dura para sempre. E nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, Senhor, venha ao nosso encontro nessa manhã, ó Pai. Que ele nos ilumine, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, ter claro, ó Deus, a mensagem da tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, sermos confrontados, ó Pai, incomodados, ó Pai, e realinharmos, ó Deus, nossas prioridades, nossos objetivos, através daquilo que o teu reino nos convida a viver. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor, a começar em mim, Senhor. Amém. Meus irmãos, o nome da nossa reflexão hoje, né? Mesmo que alguém se levante dos mortos. Eu não sei se você conhece ou se você já viu essa imagem. É uma foto muito conhecida do Tuca Vieira, né? Ela foi tirada de um helicóptero e estampou a capa, né, da Folha de São Paulo. Esse daqui é um prédio, né, de alto luxo e essa daqui é a favela de Paraisópolis. O nome dessa imagem, né, é justamente Paraisópolis e mostra, né, de maneira muito clara, quase que dividida no meio da imagem, né, um condomínio de altíssimo padrão. Né, reparem que um apartamento por andar, né, todas as varandas ali, né, tem uma piscina particular, a gente tem ali uma ampla área de lazer, vai fazendo ainda com uma curva, quase que fugindo, né, do cenário de Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade, né, a segunda maior favela da capital paulista. Né? Essa foto foi tirada em 2004 e agora, em 2024, nós tivemos uma outra imagem, né, não é inédita, né, não foi a primeira vez que essa imagem apareceu, mas sempre se faz aquele exercício, né, quando uma grande foto, um grande impacto, né, traz uma grande discussão em relação a essas questões. Depois de algum tempo, o pessoal retoma, né, esses lugares para ver o que aconteceu, e agora faz uma imagem contrária, né, de certa forma ali, de baixo para cima. Essa é uma imagem da Gisele Farias, e trabalha nessa ideia que a gente já vê alguns elementos mais de tecnologia, né, se nos últimos 20 anos, né, se houve alguma grande transformação desse contexto de grande disparidade, né, de grande diferença social. Essas imagens, né, são utilizadas, normalmente, já foram utilizadas em vestibulares, né, em questões de material didático, para falar de uma realidade do Brasil. Né, dependendo dos índices ou das fontes, né, onde você consulta, o Brasil está normalmente, né, no top 3, às vezes em segundo lugar, entre os países que apresentam maior desigualdade, né, em relação à distribuição de renda da população.
né? Basicamente, se nós pensarmos aí entre os 2% mais ricos do nosso país, detém cerca de 30% de toda a riqueza produzida no Brasil, fica entre 2%, né? Se nós expandirmos um pouco mais, né, os 10% mais ricos ficam com cerca de 42% da riqueza que é produzida. Então, né, os outros 58%, né, 52%, desculpa, são distribuídos aí entre, né, basicamente aí 180 milhões de habitantes. Basicamente é quase melhor, né, ser rico aqui, ser, né, da classe mais rica aqui no Brasil, do que estar ali entre os é melhor ser um sheik brasileiro, né, do que ser sheik em vários países dos Emirados Árabes, em tantos outros lugares, né? Como eu falei, se você olhar em alguns índices, muda um pouquinho essas posições, né? Alguns vão falar que está diminuindo, né? Os índices melhoraram nos últimos anos, mas ainda é pública e notória essa situação, né? Talvez você, né, tenha um viés ideológico que vai olhar e vai falar, olha, isso é culpa do Estado, né? O Estado tem que se fazer cada vez mais presente, com educação, saúde, segurança, entretenimento, cultura. Então, quanto mais Estado, menos desigualdade, né? A ponto de que, se o Estado não proporcionar essas situações, a gente tem que se revoltar, né? A palavra correta seria revolução, né? Nós temos que ir contra, inverter a ordem social para que aqueles que não têm acesso a determinadas situações, agora tenham acesso, né? Mas a realidade é que, mesmo nos contextos sociais onde essas revoluções muitas vezes aconteceram, a desigualdade entre os mais ricos e mais pobres não foi extirpada ou diminuída, né? Ou talvez a outra resposta ideológica seja ainda mais, deixa eu usar um termo correto, né? A outra proposta ideológica, na outra ponta, a gente pense que essas coisas acontecem porque, na realidade, a gente não tem um pleno desenvolvimento ainda do capitalismo, né? Ou o capitalismo não foi aplicado da maneira correta. Quanto menos imposto, mais riqueza é gerada, né? E quanto maior o bolo, mais gente vai participar. Então, menos imposto, né? Maior facilidade para geração de renda. Então, o dinheiro girando, o dinheiro tem que girar na sociedade e as desigualdades vão ser diminuídas. Mas se nós olharmos para países, por exemplo, como os Estados Unidos, né, década de 80, década de 90, foi também onde aumentou, né? Os mais ricos se tornaram cada vez mais ricos, e os mais pobres, a classe média ali, sempre lutando para lutar contra essas desigualdades. Qual o viés, né? De que lado Jesus se posicionaria? Talvez um viés mais socialista, né? Olhando para o Estado, talvez para um viés, chamar assim, né? Mais capitalista, olhando para a relação ou o poder do dinheiro na relação entre pessoas. De que maneira Jesus se apresentaria nessa discussão? Eu não tenho a ousadia, né, de em pouco mais de 30 minutos sanar, né, os problemas da desigualdade social do Brasil. Mas Jesus, ele apresenta uma terceira via. Ele mostra para nós como que o reino de Deus, ele transforma, ele nos dá a capacidade, a competência de olhar para essas relações a partir de um olhar e de um viés diferente. Olhando novamente para o nosso texto, meus irmãos, o reino de Deus, ele subverte completamente os nossos padrões de sucesso. Como eu falei no nosso encontro anterior, na nossa semana passada, mais importante do que tentar entender, ou do que tentar compreender cada símbolo, cada vírgula, cada imagem, cada situação que compõe a parábola, nós precisamos entender o contexto no qual essa parábola se encaixa. Então, um dos perigos não é nós errarmos, né,
de certa forma, no significado dos símbolos. Mas nós retirarmos a parábola do contexto e aí a gente pregar muitas vezes a parábola de maneira equivocada. O ideal, obviamente, seria que a gente fizesse um acompanhamento, né, de toda a visão, de toda a construção do ministério de Jesus durante o Evangelho de Lucas, mas de maneira muito clara, a partir do versículo 9, a partir do capítulo 9, versículo 51, nós temos uma transformação. Né? A partir daquele momento, Jesus fala para os seus discípulos, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu vá, né, chegue na capital, e ali eu vou ser morto. Né? E fala que, literalmente, o rosto de Jesus se transforma a partir dali. Né? Então, ele está resoluto nessa caminhada para Jerusalém. Então, tudo que acontece do final do capítulo 9 até o capítulo 19 em Lucas, tem essa expectativa de construção. O que acontece até o caminho da cruz, até a consumação do reino. Então, todos os conflitos de Jesus começam a se tornar mais intensos, principalmente com os fariseus, mestres da lei e as outras vertentes religiosas judaicas. Então, se nós olharmos no começo do capítulo 15, nós temos ali, talvez, um dos capítulos mais famosos, né, em relação às parábolas de Jesus. E, capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus começa a contar, né, algumas parábolas, como eu falei, talvez as parábolas mais famosas de Jesus, né, a ovelha perdida, dracma perdida, né, a moeda perdida, o filho pródigo, e a partir do encerramento do capítulo 15, nós temos o início do capítulo 16. Jesus fala, né, a parábola do administrador fiel, ali para os seus discípulos, e encerrando essa parábola, versículo 13, capítulo 16, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E agora, os fariseus e mestres da lei, que lá no capítulo 15, né, nós sabemos que eles não estão dispostos a ouvir Jesus, agora a gente tem uma nota do que estava no coração deles. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável, reprovável aos olhos de Deus. Encerra o desenvolvimento desse raciocínio com a parábola que nós vemos. Meus irmãos, dois cuidados em relação a essa parábola. Como eu falei, ela é diferente de todas as outras parábolas. Primeiro, cuidado que a gente tem que ter com todas as parábolas. A parábola, né, não é necessariamente um pilar ou um fundamento doutrinário. A forma que Jesus ensina, Jesus não está teologizando. Não é toda vez que Jesus abre a boca que ele está fazendo teologia. Então, muito cuidado, né? Às vezes a gente olha essa parábola, né, que fala do pós-morte, etc. A gente quer estabelecer ou valorizar, né, inserir uma série de doutrinas em relação a esse contexto. Esqueçam isso, meus irmãos. Outra coisa, né, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque alguns falam, né, que talvez essa parábola, né, seja uma história real, porque nós temos um nome ali inserido, né, Lázaro e tal. A gente vai entender que, na realidade, né, o que Jesus está fazendo é para impressionar, para ganhar o seu público, e tem um recurso, de certa forma, né, literário, né, da retórica, da oratória, para que a gente aprenda essas questões. Então, vamos lá. Havia um homem que se vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo todos os dias
Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer do que caía da mesa do rico. Ao invés disso, os cães vinham lamber suas feridas. Passa para mim, por favor. Então, claramente nós temos dois opostos, né? Meus irmãos, a imagem que Jesus está construindo, um homem rico vestido de púrpura. Meus irmãos, púrpura era a cor do rei, né? Era a cor da altíssima nobreza. Eu tenho um colega que já foi, acho que 6 ou 7 vezes por Oriente Médio. E ele fala assim, o Oriente Médio é marrom, né? Fala, a maioria das pessoas, né, as roupas de algodão para serem mais frescas, tal, lógico. Hoje a gente tem, né, muito mais recursos, né, muito mais acesso, mas eu falo, são grandes paisagens, né, tudo meio que ali do mesmo tom e tal. Então, você usar uma cor, uma roupa de destaque, era muito caro para que chegasse, né? Diz que nesse período existia 2 formas de atingir esse tom púrpura, e todas elas eram muito caras. Basicamente, ele está mostrando, né, para você, para mim, para todo mundo, que esse cara é muito rico mesmo, né? Porque além da roupa púrpura, ele se veste de linho fino. Se você quer saber, né, uma imagem ou uma coisa, basicamente o que Jesus está falando assim, até a cueca dele, né, até a roupa íntima dele é chique, é cara, é de grife, né? Eu lembro que teve uma vez que eu passei na frente de uma loja no shopping, eu achei absurdo, né, porque uma cueca lá de uma grife estava, sei lá, na casa dos seus 100 e tantos reais. Eu falei assim, meu, quem gasta, né? Na época eu era adolescente, né, jovem, batalhando ali, né, com dinheirinho. Eu falei, meu, quem que gasta 100 reais numa cueca, né? Hoje deve ter cuecas muito mais caras que isso, né? Tem agora até o pessoal põe marca, né? Atleta e tal, mostra a marca do que veste, etc. Então, Jesus está mostrando assim, esse cara tem muito, muito, muito dinheiro. A forma como ele se veste, a forma como ele se porta, todo mundo sabe que ele tem dinheiro. De certa forma, quando você vê, sei lá, uma Ferrari amarela, né? Se a vermelha já é difícil, você sabe que a amarela você precisa, né, de tantas, sei lá, tantas situações para você conseguir ter acesso a isso. É basicamente isso, né? Esse cara é muito rico. E olha que contraste tenebroso, né? Enquanto ele fala de como o rico se veste, de que maneira que ele apresenta Lázaro? Coberto de chagas, totalmente destroçado, né? Literalmente feridas, doente, quebrado. Mas mais do que isso, meus irmãos, quando ele fala do homem rico, por que ele fala agora Lázaro? Lázaro é uma grafia, né, latinizada, grega, para o nome Eliezer. Eliezer significa ajudado por Deus, ou cuidado por Deus, aquele que tem o auxílio de Deus. Então, para quem está ouvindo, isso já é um choque. Para toda a concepção religiosa, judaica do período, né, boa parte da teologia acreditava que prosperidade, dinheiro, bênçãos financeiras era um sinal da mão e proteção de Deus. E quando se uma pessoa está doente, ferida, né, acontece alguma desgraça na vida daquela pessoa, muito provavelmente é porque essa pessoa está em pecado. Então, Jesus, logo de início, ele já reverte totalmente essa relação. Porque, por mais ostentoso, acho que é o termo correto, né? Por mais ostentoso, por mais pretensioso que seja aquele homem rico, a gente não tem nem o nome dele, né, para saber quem é. Enquanto, obviamente, quem é nominado no texto é a figura central, Lázaro. Aquele que tem o favor de Deus é o que está doente, totalmente entregue, totalmente despojado, e a gente vai ver como que essa relação
vai se desenvolvendo. Porque o nome Lázaro, não sei se isso é ofensivo aqui, né? Eu aprendi no interior que lazarento, né, é um adjetivo extremamente ofensivo. Né? Você chamar, ou você falar isso daí é algo totalmente horrível. Né? E eu não sei porquê, eu precisaria ter estudado mais. Tanto a NVI quanto outras traduções trazem o termo mendigo em relação a Lázaro. Porque, na realidade, se você puder passar mais um slide para mim, o termo que está aqui, ele aparece 10 outras vezes no Evangelho de Lucas. Lucas é quem mais utiliza esse termo, e em nenhuma outra vez ele é traduzido por mendigo. Todas as vezes ele está traduzido por pobre. Né? Então, lá no início do ministério de Jesus, né, quando ele fala assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Né? É o mesmo termo. Olhando para os seus discípulos, né, o sermão da planície, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, né, pois a vocês pertence o reino. Falando também, né, quando os discípulos de João vêm interpelá-lo, se ele realmente é o Messias, fala, né, o que vocês estão vendo, voltem a João e anunciem. Viram e ouviram, cegos vêm, aleijados andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados. As boas novas são pregadas aos pobres. Seguindo, né, depois do nosso texto, ao ouvir isso disse-lhes, né, o homem rico que chega para interpelar Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Ele fala, olha, se você está cumprindo a lei, você está fazendo tudo. Ele fala, então, falta-lhe uma coisa, né? Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Zaqueu, né, em contraste com toda essa estrutura, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E afirmou-lhes também, né, aquela viúva pobre. Ninguém fala viúva mendiga. Né? Então, eu creio que muito por causa da tradição, esse texto, né, traduz ali a palavra, né, Lázaro, como Lázaro o mendigo. Mas, na realidade, se nós retornarmos para o nosso texto, esse homem é um homem totalmente necessitado. Essa é a situação. Se nós pensarmos hoje, né, uma pessoa que tem a extrema necessidade de saúde, uma dificuldade e tal, você leva essa pessoa para o hospital, né, você pode, de repente, colocar na policlínica, você tem o SUS, você tem uma série de possibilidades de auxílio. Naquele período, meus irmãos, não existia nada disso. Se um trabalhador, se uma pessoa, né, aquela pessoa que trabalhava na terra, se ele ficasse doente, o que acontecia? Normalmente levavam essa pessoa para casa, para ela ser cuidada. Se ela não tinha ninguém que pudesse cuidar dela, eles levavam para uma pessoa com mais condições, com mais recursos. Provavelmente uma pessoa que não precisaria trabalhar naquele dia e talvez, né, essa pessoa pudesse cuidar daquele necessitado, daquele desvalido. Reparem, meus irmãos, Lázaro ele não pede nada, ele não tem nem condições de pedir, ele é deixado. Diante do seu portão fora deixado. Aquele homem, ele não pode trabalhar, né, recolher o que cai da plantação, né, como era a lei mosaica. Ele não pode ir para a praça ou para a porta do templo, para mendigar, para pedir. Ele está totalmente debilitado. E, mais uma vez, o contraste com a riqueza do rico. Esse homem, além de ser muito rico, né, se vestir muito bem, a casa dele é murada, cercada. Tem literalmente um portão, né, tem a ideia de um pórtico, né, tem uma porta, algo que separa esse homem das demais pessoas. E a ideia ali, né, quando os trabalhadores colocam Lázaro ali, é que, de alguma maneira, ele seja atendido. Por quê? Aquelas pessoas precisam sobreviver, né, precisam seguir para o seu trabalho, precisam ganhar o pão de cada dia e que alguém olhe por Lázaro. E olha a expectativa de Lázaro, né? Ansiava comer do que caía da mesa do rico. E aqui o contraste com a imagem dos cães. Porque, para nós, eu sou natural de Santos. Santos tem uma população
de rua muito grande, e muitos deles têm, né, um cachorro ali de estimação. Alguns pedem até a ração para o cachorro, né, para não pedir ajuda para eles e tal. E a gente tem essa imagem do cão como um amigo fiel e tal. Aqui, meus irmãos, é totalmente o contrário. No século I, né, o povo de Israel não tinha domesticado cão nenhum. Né? Aqui, literalmente, são cães selvagens. Né? Cães que viviam ali, né, em matilhas e comiam da comida que achavam. A ideia aqui é que ele não tem nem mais como se defender, né? Porque aqui é uma relação de oposição. Eu ansiava comer, mas na realidade é como ele está sendo comido. Né? Ele está sendo alvo dos cães. Ele não tem força nem mais para se livrar desses animais. Ele está totalmente à mercê. E se tinha cães ali, né, porque a gente já viu, aquele homem vivia em extrema opulência. Né? Banquetes luxuosos, os melhores vinhos, as melhores comidas. Para vocês terem noção, né, não existia guardanapo naquele período. Né? As pessoas muitas vezes limpavam a gordura, o excedente e tal, no pão. Né? Então, usava o pão e jogava fora. Né? Então, os cães provavelmente recolhiam esses restos, né? Os ossos mal roídos, né? Aquela sobra do que tinha, as pessoas jogavam para fora da mesa e os cães, outros animais, talvez se aproveitassem daquilo. Então, Lázaro totalmente debilitado, caído do lado de fora, esse contraste. E aí, como eu falei, meus irmãos, o reino de Deus subverte totalmente essa expectativa. Desde o nome, as pessoas que estão ouvindo talvez estejam olhando e falando, esse homem rico prosperou pela graça de Deus, e provavelmente Lázaro a gente vai saber o que ele está aprontando. Mas a narrativa continua, ela se desenvolve. Né? É importante que a gente olhe e entenda. Né? Primeiro, meus irmãos, não existe nenhum problema em ser rico. Não existe nenhum problema em ser rico. A Bíblia relata vários homens ricos que eram extremamente tementes a Deus. Abraão, né? Jó, considerado o homem mais rico do Oriente. Salomão, pelo menos no início da sua caminhada. A própria figura de Esther. Né? No Novo Testamento, provavelmente Teófilo era um homem de recursos. Né? Filemão, de escravos, e tantos outros homens tementes a Deus. E o outro lado, né? Também não existe nenhuma virtude em ser pobre. Não existe nenhuma virtude em si em ser pobre, ou seja, o fato de eu ser pobre me aproxima de Deus ou coisa parecida. Não necessariamente. Nós temos vários relatos, né, do povo escravizado, do povo em dificuldades e relações ainda de exploração. Né? No Novo Testamento, mesma coisa. Às vezes, né, na própria comunidade de fé, viúvas, pessoas com necessidades que não eram plenamente atendidas. Então, meus irmãos, o que essa parábola ensina para nós? Essa reversão de expectativa, ela nos ensina a olhar para a eternidade. Assim como nós ouvimos na nossa última parábola, né, que a preocupação, o ceifar, a divisão de quem é trigo e quem é joio, não depende de nós, e não cabe a nós ficar olhando meticulosamente, né, cada galinho, cada situação para ver, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio. Os nossos parâmetros de sucesso não são os mesmos parâmetros de Deus. Por quê? Os nossos parâmetros, né, ou normalmente as nossas perspectivas de sucesso não contemplam a eternidade. Qualquer construção, qualquer objetivo, qualquer perspectiva de sucesso que não olhe para a eternidade está equivocada em relação ao reino. Então, como nós vimos, a gente tem um homem rico, Lázaro, e a história se desenvolve. Se você pensa, né, que estranho, né? Lázaro tem o favor de Deus. Eu não quero ser igual a Lázaro, né? Quero ser igual ao homem rico. A história continua.
Chega o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pode voltar para a gente continuar a nossa narrativa. Então, olha que interessante. Chegou o dia, os dois morreram, e olha o contraste, mais uma vez. Os anjos levam para junto de Abraão. Meus queridos, essa daqui também é uma imagem de uma refeição, de um banquete. Por mais que não esteja clara para nós, né, a ideia aqui é que os anjos são como se fossem os receptores, né, de um convidado de honra, e você levar para junto do anfitrião, a ideia, você talvez já tenha ouvido essa expressão, né, no seio de Abraão, é porque normalmente nos encontros, nos jantares, nesse período, né, no Oriente Médio, as pessoas normalmente tinham uma mesa bem baixinha, né, os tapetes em volta da mesa, e as pessoas se apoiavam, né, deitavam, corpo para trás, se apoiavam no braço esquerdo, e com o braço direito elas iam pegando, né, as coisas da mesa e tal. Então, você ficaria literalmente assim, né, deitado aqui assim, e assim, você ia conversando, falando, tal, né? Então, a pessoa mais honrada da mesa ficava à sua direita. Só que, na realidade, ela ficava de costas para você. Porque conforme as coisas iam, você ia falando aqui, tal, você ficava de costas para a pessoa. Então, esse debruçar no peito, quando a pessoa de honra queria falar alguma coisa, ela virava, né? E esse ato, né, de você virar novamente, é esse debruçar no peito, né? Você está ali no seio de Abraão. É a mesma ideia durante a ceia, né? Na Páscoa, fala que João deita no peito de Jesus, né? Então, João já se apresenta ali, né, como brother de Jesus e tal. Quando Jesus fala assim, alguém vai me trair aqui, começa aquele burburinho e João meio vai falar ali no ouvido de Jesus, ele deita sobre o peito, né? Então, isso é uma intimidade extrema, né? Agora Lázaro está no seio de Abraão, mas ele está num lugar de honra, né? Aqui é a imagem do banquete escatológico, né? E, em contraste, nós temos agora o rico, né? Sem delongas ali, né? No Hades, aqui a gente pode pensar, né, no sepulcro, no inferno, né, no Sheol, ou várias outras traduções, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Meus irmãos, olha que interessante, né? O que acontece depois? Se você puder passar para mim, por favor. Chamou o pai Abraão. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo. Olha só que imagem, né? O que você espera de uma pessoa que está, né, que de repente caiu em si, né, viveu a vida de uma forma e agora está sofrendo, morrendo, né, padecendo no fogo? O que você esperaria dessa pessoa? Quando algo dá ruim, né? Às vezes a gente espera que a pessoa fala, onde eu pisei na bola? Né? O que eu fiz para merecer isso aqui? Meus irmãos, reparem que em nenhum momento nós temos esse tipo de reflexão por parte do rico. Muito pelo contrário. Olha que interessante. Ele vê Abraão e Lázaro, né? Abraão aqui é uma imagem de Deus. Então, ele vê Deus e Lázaro. E ele se dirige a Lázaro em algum momento? Lázaro continua a ser um simples serviçal, né? Um resto de pessoa. Olha o contraste, né? Agora ele quer ser servido por alguém que ele não serviu. O que ele fala? Abraão, pai Abraão, manda Lázaro. Manda que Lázaro venha, né? Você não está vendo? Eu estou sofrendo aqui,
manda aquele pingue aqui, né? Põe ali, ó, manda aquele refresque aqui, manda Lázaro vir. Ele continua com a mesma empáfia. Ele continua sem conseguir enxergar Lázaro, sem conseguir ver a humanidade. E, de certa forma, Abraão, aqui, né, o próprio Deus, primeiro ele tenta dar uma carteirada, né? Pai Abraão, você sabe quem eu sou, né? Eu sou judeu, cumpri a lei, né? Você me abençoou, sempre fui rico e tal. Então, manda esse serviçal vir aqui agora, eu sei quem é esse cara. Eu conheço ele, manda ele vir aqui agora me servir, né? E olha que interessante, né? Ainda vamos supor que Lázaro tivesse muito afim, né? Lázaro fosse extremamente piedoso e falasse assim, não, eu vou refrescar esse cara, né? O Senhor é meio que irônico, né? Fala, filho, durante a vida, né, você teve muita coisa boa. Lázaro recebeu coisas más, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E mesmo que Lázaro quisesse, há um grande abismo entre nós, de tal maneira que você não passa para lá, a gente não passa para cá. E ele segue, né? Ele fala, então, ó, agora, você pensa que ele talvez, né, vai se redimir, ele fala, eu te suplico, manda Lázaro, manda esse serviçal ir para minha casa, para que ele anuncie lá na casa dos meus pais, os meus irmãos, né, eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham atormentar. A motivação dele é coletiva, é de um cuidado, é de uma transformação, é de um arrependimento? Não, ela é totalmente egoísta. Ela fala, olha, beleza, se eu me dei mal, eu não quero que os meus, né, que vivem igual a mim, se deem mal também. Então, faz alguma coisa, manda Lázaro de novo, né? Então, reparem, meus irmãos, assim como Cristo já criticou anteriormente, a base, né, do relacionamento, aquilo que o reino de Deus nos convida a fazer, é nós analisarmos as nossas reais as nossas reais motivações, aquilo que motiva o nosso coração. Aquele homem, ele se achava autossuficiente. Ele cria na sua autojustificação. No caso aqui, nós temos uma imagem, uma relação do dinheiro. Mas e para nós, meus irmãos? O que muitas vezes, né, se torna mais importante do que enxergar o nosso próximo? Às vezes a questão financeira, às vezes é o status, né, em relação às possibilidades de acesso que você tem, o poder que você tem, né, em determinada situação, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja ela até dentro de um relacionamento. Então, o que faz você se enxergar acima dos outros? O que faz você achar que você merece determinado serviço que você não está disposto a realizar? Porque muitas vezes nós, como cristãos, achamos que nós temos determinados privilégios e que o contexto social deve ser organizado para nos favorecer e para diminuir outros que talvez não creiam, que talvez não sejam iguais a nós. Porque nós cremos que os nossos direitos devem ser maiores que os deles. Meus irmãos, é isso que Jesus está colocando. Assim como os fariseus, assim como boa parte do contexto religioso, porque muitos deles se favoreciam do contexto religioso para estarem, né, nos lugares da elite social judaica, o Senhor está nos questionando. O que faz nós nos enxergarmos melhores do que o outro? Porque o outro é homossexual. Porque o outro tem determinado desvio de caráter. Porque o outro, né, sonega imposto. Porque o outro faz... Ok, a gente pode ter uma lista do que o outro faz, mas e o que nós fazemos? Né, de que maneira nós servimos? De que maneira nós nos colocamos à disposição? Se nós nos olharmos, né, de cima e não estivermos dispostos, né, nem a compartilhar das migalhas, a gente começa a entender essas relações, né? Então,
o rico, ele se auto-justifica, né? Muitas coisas que ele valoriza são totalmente irrelevantes aos olhos de Deus. E o alerta que fica para nós, né, é que muitas das coisas boas, que podem ser inicialmente positivas, podem também ser prejudiciais aí no final do caminho. Então, tanto os nossos objetivos e sonhos devem refletir a realidade do reino. E por último, meus irmãos, já encerrando, o reino de Deus também é evidenciado pelo testemunho. Olhem que interessante, a partir desse momento, né, de empáfia, de orgulho, de menosprezo do outro, né, esse homem ele é tão soberbo que ele tenta, de certa forma, até corrigir, né, a proposta teológica, né, do próprio Deus. Ele fala assim, olha, manda Lázaro ir para a casa do meu pai, né, tem os meus irmãos e tal. E o Senhor responde, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele fala, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependeriam. E o Senhor responde, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Meus irmãos, Lucas não está escrevendo ao acaso essa história, né? É óbvio, ele sabe que daqui a alguns capítulos, Jesus vai chegar em Jerusalém, ele será crucificado, e ele vai ressuscitar, ele vai voltar dos mortos. Isso faz com que a desigualdade social acabe. Isso faz com que a igreja plenamente entenda os valores do reino. Não. Eles não creem que Jesus é o Messias. Mais do que isso, né, se nós olharmos, como eu falei, no início da igreja, em Atos capítulo 6, a gente já vê que já existia desigualdade entre os da mesa, a ponto deles terem que se reorganizar, e sempre vai existir desigualdade entre nós. O que o Senhor está falando, né? Moisés, a lei, né, e os profetas, eles apontam para uma organização social que olha e depende plenamente de Deus. Esse é o reino que Jesus inaugura. O reino que Jesus inaugura, ele não é contrário à lei e aos profetas, pelo contrário, né? Qual que é a função da lei? Numa sociedade totalmente desequilibrada, né, depois da escravatura, equilibrar de maneira justa a sociedade. Mesma coisa, né, em relação aos profetas, né, diante de uma vida prática, nos mostrar a importância da gestão correta dos recursos. Aqueles que eram autoridade em Israel, aqueles que eram os responsáveis, né, por gerir, de certa forma, os bens da comunidade, eram acusados pelos profetas, olha, enquanto, né, os sacerdotes comem do melhor, enquanto os príncipes estão nas melhores casas, o povo padece. E os profetas acusavam. Então, o reino de Deus não está em oposição à lei e aos profetas, muito pelo contrário. O reino de Deus realiza aquilo que a lei e os profetas apontam. Uma sociedade, um grupo, um povo que olha plenamente para Deus, que se preocupa plenamente com Deus, olha plenamente para o homem, se preocupa plenamente com o outro. Jesus não vem inaugurar um novo sistema religioso, uma nova ordem de regras. Ele vem demonstrar de maneira prática a vida que o Senhor espera de nós. Uma vida que se debruça, né, que busca servir ao outro. Então, a grande pergunta que fica para nós em relação a essa parábola é: de que maneira nós temos gerido os nossos recursos? E aí, meus irmãos, eu não estou falando só de capital, né, de dinheiro. Também é importante o que nós fazemos com aquilo que sobra. Mas o que nós fazemos com aquilo que sobra do nosso tempo,
Nós estamos engajados em algum projeto, não estou falando só da igreja, né? Em algum projeto que nós cremos que diminui, que melhora, que desenvolve a nossa sociedade para valores mais próximos daquilo que é justo, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama. Nós temos engajado a nossa energia, muitas vezes a gente tem gastado muita energia na academia, né? Tanquinho, shape, tivemos agora o Mr. Olímpia e tal, a galera está preocupada, né? Postar no Instagram, lá tá pago, tal, não sei o quê. Você tem a mesma dedicação, o mesmo cuidado de dieta, né? Mesmo busca, né, para conhecimento, para diminuir essas desigualdades. Você tem olhado para o outro, que tem muito mais necessidade que você, e você está disposto a compartilhar daquilo que sobra, do excedente, do que está caindo pela mesa. Não estou falando para você tirar da boca do seu filho. A gente tem muito mais, né, muito mais do que a gente precisa. Então, concluindo, meus irmãos, só para nós lembrarmos, né, o reino de Deus, ele subverte completamente as nossas expectativas de sucesso. Qualquer expectativa de sucesso que não vise, que não consiga vislumbrar a eternidade, e nem eu e você conseguimos enxergar plenamente, né? Talvez aqueles grandes pastores, aqueles grandes líderes, aquelas pessoas que você olha e fala, olha, eu queria ser igual aquela pessoa, né? Talvez ela tenha um final trágico, né? Porque a gente não conhece o coração. O Senhor sonda os corações. Então, o reino de Deus, ele subverte completamente a nossa expectativa de sucesso. As pessoas que parecem muito boas, até os nossos olhos, né, cristãos, o Senhor conhece realmente o que motiva o coração dessas pessoas. O reino de Deus é o contraste, é aquilo que deixa clara as nossas motivações. Você pode esconder para um, você pode esconder para outro, mas se você olha para o outro, né, totalmente incapaz de acessar, né, os diversos recursos que nós temos em sobra, e você não sente, né, nenhum desejo de auxílio, como eu falei, você exige um serviço que você não está disposto a realizar, talvez esse seja, né, o contraste, porque é muito fácil apontar, né? Ah, o pastor, a igreja, mas e você, né? Quer mudar o mundo sem arrumar a cama, né? Então, tem todas essas relações. O reino de Deus é evidenciado pelo testemunho. Não pelo testemunho, né, cristão, moralista e tal, pelo testemunho da lei, pelo testemunho dos profetas, pelo testemunho da sociedade. Quanto mais justa a sociedade, mais os valores do reino. Como eu falei, olhar plenamente para Deus é olhar plenamente para o próximo. Não é propor uma sociedade teocêntrica, no sentido político, legal, racional, né? Mas é literalmente exercitar essa relação a partir do outro, a partir do próximo, em serviço, em amor, em dedicação. Para encerrar, meus irmãos, de vez agora, né? Acho que é a terceira vez que eu falo que eu vou encerrar, né? Perdão. Rejeite qualquer parâmetro de sucesso que desconsidere a eternidade. Coloca no seu coração de verdade. O que tem te motivado? Né? É o teu 8º diploma na parede? Né? É a sua 15ª promoção? É o seu 80º troféu? É o seu 1000º like? É o seu 15º patrocinador? O que tem te motivado? Né? Que imagem você tem projetado? Ela revela realmente quem Deus é? Ela tem levado pessoas a entender que você investe na eternidade e não, né, em qualquer projeto que é aqui passageiro? Coisas boas podem se tornar desculpa para não fazermos o que somos chamados a fazer. Tem muitas coisas, meus irmãos, como eu falei, que não são ruins necessariamente em si, mas que nos afastam de quem Deus espera que nós sejamos. Muitas vezes o nosso conforto, muitas vezes o nosso status, muitas vezes, como eu falei, até a nossa vaidade física, né?
ou social. Eu vou ser visto com determinada pessoa? Jamais, né? Isso pode me trazer uma série de prejuízos lá na frente. Mas talvez você precise ser Jesus para essa pessoa, né? Porque Jesus enfrentou os maiores prejuízos. Meus irmãos, viver o reino é uma ação do favor de Deus ao próximo. Não pense que você foi chamado para o reino porque você é, né? É um privilégio fazer parte. E porque você acha que as outras pessoas, né, não são tão boas para viver esse privilégio? Compartilhe. Aquilo, como eu falei, né, que está caindo da mesa, aquelas roupas no armário, né, que não tem mais como fechar, não cabe, né, doa, passa para frente. Tem gente que realmente precisa, e o Senhor vai continuar a manter, né, as nossas necessidades e tudo aquilo que nós necessitamos para que o reino de Deus se expanda no nosso meio. Gostaria de convidar o Ministério de Música e gostaria de orar pela sua vida. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, e mesmo em meio, ó Pai, a grandes desafios, nós sabemos que o Senhor nos capacita. Nós somos uma igreja, ó Pai, nós fazemos parte do teu povo, nós somos uma comunidade, ó Deus, que enxerga, ó Pai, dificuldades, enxerga desigualdades, ó Deus, e nós estamos aqui, Pai. Nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, continue a nos incomodar, nos dê, ó Pai, ferramentas, ó Deus, criatividades, porque na realidade nós sabemos que o Senhor já nos deu os recursos. Os recursos sobram. Nós precisamos, ó Pai, empregá-los de maneira adequada. Hoje nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor tem dado a Deus muito mais do que a nossa igreja precisa, do que cada um de nós precisa para sustentarmos, ó Deus, a nossa casa e as nossas necessidades. Então que nós sejamos sensíveis, ó Pai, às necessidades do outro. Que nós não sejamos hipócritas, ó Deus, de querermos, ó Pai, serviço de quem nós não estamos dispostos a servir. De queremos rebaixar, ó Pai, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que parecem, ó Deus, menores que nós, mas que talvez estejam mais próximos do Senhor do que nós mesmos. Então retira, ó Pai, as nossas máscaras, retira, ó Pai, as nossas roupas púrpuras, ó Deus, e revela as nossas chagas, ó Pai, para sermos curados uns pelos outros, ó Pai, para não sermos surpreendidos, ó Pai, de estarmos eternamente distantes do Senhor. Coloca o nosso coração, ó Pai, em prol do outro, ó Pai, e que assim, Senhor, nós possamos ver, ó Deus, na nossa comunidade, ó Pai, no nosso bairro, Senhor, na nossa cidade, menos desigualdade, ó Deus, porque nós como os cristãos nos unimos, ó Deus, para fazermos mais, ó Deus, para, Deus, não abrirmos mão, ó Pai, de tudo, Senhor. Se o Senhor pedisse, nós faríamos, ó Pai, mas porque nós reunimos, ó Deus, aquilo que tem sobrado, aquilo que tem transbordado. Nós não queremos, ó Deus, que os que estão caídos, ó Pai, às nossas portas, ó Deus, não encontrem o do nosso favor, não encontrem, ó Pai, a nossa bondade, não encontrem, Senhor, da disposição de servir, como nós encontramos, ó Pai, em Ti. Que nós sejamos os Teus reflexos, ó Pai, Tuas mãos, os Teus pés, em tudo aquilo que nós podemos, ó Pai, que nós podemos fazer, que nós podemos agir. A começar em mim, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém.